Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é Dilma, o Dionísio e a Maria Vitória. Nós somos alunos do primeiro bloco de História da Universidade Estadual do Piauí, Campus Floriano, e nós vamos falar sobre tendências pedagógicas na prática escolar. Para Libânio, as tendências pedagógicas são métodos de ensino que pretendem dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional em vários momentos da história da sociedade. Ou seja, essas concepções pedagógicas se referem a um mesmo tipo de pensamento que determinado grupo adotaram em uma mesma época como concepção à educação. Ou seja, é uma forma como a educação está sendo desenvolvida em determinada época. No Brasil, essa concepção foi bastante influenciada pelos movimentos políticos e culturais que marcaram todo o meio social. Para ele, essas tendências podem ser divididas em pedagogias liberais, que possuem um caráter mais conservador, e as pedagogias progressistas, que têm perspectivas transformadoras. Pedagogia liberal. Para Libânio, o corpo escolar tem a função de preparar o indivíduo para desenvolver papéis sociais. Ele é educado para atingir seu próprio processo através de seu esforço. Essa tendência pedagógica, ela tem um caráter mais conservador e tem o intuito de manter interesses da classe dominante, ou seja, o indivíduo precisa se adaptar às normas e valores vigentes da sociedade de classe. Ela pode se dividir em 4 métodos: a liberal tradicional, liberal renovada progressivista, liberal renovada não diretiva e tecnicista. Agora nós vamos falar sobre as principais características de cada uma delas. A pedagogia liberal tradicional é um método de ensino onde o professor é o único detentor de todo o conhecimento e o papel principal do aluno é apenas de receber esse saber, ou seja, o aluno é apenas o receptor de todo o conhecimento. O principal foco é repassar o conteúdo para os alunos sem precisar instigá-lo ou incentivá-los a criar suas próprias opiniões. Essa pedagogia está mais preocupada em preparar o lado intelectual e moral do aluno. Predomina a palavra do professor, ou seja, a palavra do professor é o centro de toda a atenção. ênfase nos estudos e repetição e memorização, aprendizagem mecânica e a avaliação quantitativa é a partir daí onde que é determinado se o aluno aprendeu ou não tal conteúdo. Essa imagem aí abaixo resume muito essa pedagogia tradicional. O professor é a boca, ou seja, o professor é o que só fala, fala e fala. O aluno é apenas a orelha, só ouve, não sem a necessidade de falar, de repassar suas opiniões. Pedagogia liberal, renovada, progressivista ou pragmática. Ela é conhecida como escola nova pelo fato de buscar renovar a maneira de educar. Antes, na pedagogia tradicional, o professor era visto como o protagonista do ensino. Já na pedagogia liberal renovada progressivista, o aluno está no centro do processo de ensino. O Manifesto dos Pioneiros foi um documento onde pretendiam renovar a educação tradicional. Foi escrito por 26 intelectuais, dentre eles Afrânio Peixoto, Cecília Meirelles e Anísio Teixeira, e apresentava propostas de inovação para o sistema educacional, como escola única, sem privilégios de classe, ensino laico, gratuito e obrigatório, entre muitas outras reivindicações. O professor era apenas auxiliador
do processo de aprendizagem do aluno. A educação é pensada para ele e por ele, pelo aluno e para o aluno. Essa tendência destaca a importância de aprender a ensinar, pensar, pesquisar, experimentar, a arte de aprender fazendo, a autoaprendizagem. Aqui o conhecimento não é repassado, ele é construído. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre a tendência liberal renovada não diretiva. Ela fala um pouco sobre a formação de valores e atitudes, preocupação com problemas psicológicos, aulas terapêuticas, relação mais pessoal entre aluno e professor facilitador. Nesta tendência, a escola preocupa mais com as questões psicológicas do aluno do que as pedagógicas e sociais, pois a escola atua de forma mais acentuada na formação de atitudes, tendo assim como objetivo do ensino criar mecanismos para que o aluno procure chegar ao conhecimento por si mesmo. O professor facilitador consiste em aceitar o aluno assim como é, aptidão de confiável, receptivo e ser convicto na capacidade do autodesenvolvimento do educando. O trabalho do educador é levar o estudante a organizar-se através de técnicas de sensibilização para que os sentimentos de cada um sejam explicitados, sem coação. A motivação nasce na busca do autorrealização pessoal e ao buscar essa autorrealização, o indivíduo aprende e modifica suas percepções de mundo. Partindo desse princípio, a avaliação escolar perde sua razão de ser, prevalecendo então a autoavaliação. Falando um pouco sobre a tendência liberal tecnicística, ela fala um pouco sobre a qualificação de mão de obra, treinamento, professor administrador e foco na técnica. Essa tendência é modeladora do comportamento através de técnicas específicas. Os procedimentos e técnicas preparam para a transmissão e recepção de informações. A aprendizagem é baseada no desempenho. Como já dizia minha avó, só se aprende fazendo. O professor é o técnico e responsável pela eficiência do ensino. Na prática, a pedagogia tecnicística busca eficiência, racionalidade e produtividade. Esta pedagogia não tem como base a atuação do professor, mas sim o papel do aluno ao assimilar conhecimentos técnicos. A escola tecnicista organiza o processo educativo para torná-lo objetivo e opcional. Meu nome é Dionísio Victor e eu estarei dando continuidade a esse conteúdo, trazendo para vocês pedagogia progressista, pedagogia libertadora, pedagogia libertária e pedagogia crítico-social dos conteúdos. Na pedagogia progressista, sobre essa concepção pedagógica, Libânio fala que a educação trabalha com o intuito de preparar os discentes para transformar a sociedade em que vive. Nesse processo, os alunos são estimulados a participarem de grupos de discussões e debates, onde eles desenvolvem seus próprios pensamentos críticos. Nós vamos ter uma educação popular, onde a busca é que os sujeitos sejam formados para transformar a sociedade e lutam contra uma educação bancária. Esta que é um termo utilizado por Paulo Freire e seus seguidores para descrever uma educação que está apenas depositando conhecimento na mente dos alunos. E os alunos, desta maneira, estarão apenas recebendo estas informações, sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de pensamento, a pensar de uma forma mais crítica e mais econômica sobre o que está sendo depositado. Na pedagogia libertadora, também teremos a valorização do aluno, educação crítica, problematizadora, questionamento político, social e econômico, relação dialógica e o diálogo.
Mas não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar. Sua marca é a atuação não formal. Os termos geradores são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada grupo envolvido nesta ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais eles se partem. Na pedagogia libertária, ela traz a autogestão, alunos e professores no mesmo patamar. O professor orientador, conteúdos à disposição, mas não sendo eles obrigatórios. A pedagogia libertária, por sua vez, espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos, em um sentido libertário e autogestionário. As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. Serão apenas um instrumento a mais, porque o importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo. E é na vivência grupal, na forma de autogestão, que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria intuição. Por fim, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. A difusão dos conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas sim vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A valorização da escola como um instrumento de apropriação do saber, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte integrante de todo o meio social, agir dentro dela é também agir rumo à transformação da sociedade. E por isso nós vamos ter essa contextualização social, o professor medidor e a valorização da escola pública, uma educação crítica a serviço das transformações sociais.